Esse é o vídeo da aula 1.3. A gente vai ver o assunto sobre a social-democracia, continuando os assuntos das aulas passadas. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o curso de Economia do Setor Público da Universidade Federal de Ouro Preto, do período letivo especial de 2020. Então vamos continuar aqui a partir de onde nós paramos na aula anterior e falar sobre a social-democracia. A social-democracia é o modelo de Estado mais presente no mundo ocidental desenvolvido hoje. Com algumas nuances, ele também é presente no leste asiático, ou seja, no mundo oriental também. O modelo mantém o Estado de Direito, respeita a propriedade privada, a posse dos meios de produção por parte dos capitalistas e tem regras previsíveis para a rotatividade do poder. Segundo Simonsen, o capítulo que a gente está usando de referência para essa aula, a grande diferença deste modelo em relação à economia clássica de mercado é que aumentam substancialmente o tamanho e as atribuições do Estado. Como prevê maior participação do Estado, a social-democracia necessita também de maior financiamento por meio dos impostos. Então vai precisar de mais recursos para financiar esses gastos. Aqui nós temos um gráfico que mostra os países em termos de duas variáveis. No eixo horizontal nós temos o gasto do governo sobre o PIB. Então é gasto sobre o PIB que dá uma relação para a gente percentual. E no eixo vertical nós temos PIB per capita, que é o produto interno bruto dividido sobre a população desses países. Tudo bem? Então nós vemos aí que os países têm diferentes patamares de gasto sobre o PIB e diferentes patamares aí de PIB per capita. Mas a relação entre essas variáveis, a correlação entre gasto e PIB per capita é positiva. Se eu fosse traçar uma reta aqui mostrando a correlação entre essas duas variáveis, essa reta seria dessa maneira. Então, esse gráfico ilustra a correlação forte entre gastos totais do governo, em porcentagem do PIB, e a renda média dos países, que é o PIB per capita. Podemos afirmar que quanto mais rico um país, maior o seu Estado. Nos dizeres da microeconomia, os serviços públicos são como um bem normal. Ou seja, a elasticidade de renda é maior do que zero. Isso quer dizer que quanto mais renda a sociedade possui, mais ela quer gastos com o governo. Essas duas variáveis aqui, essas duas variações caminham juntas. A social-democracia é muito bem representada pelos países da Europa, em amarelo no gráfico anterior. Todos os pontos amarelos aqui são países europeus. Os países com gasto do Estado bem pequeno, mas PIB elevado, são Singapura, Hong Kong, que faz parte hoje da China, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul. Todos eles estão nesse quadrante superior à esquerda no gráfico aqui. Vou circular de vermelho. Esses países aqui. Entre os asiáticos, o Japão é o que possui maior participação dos gastos estatais sobre o PIB. Então, o Japão talvez é o país oriental que mais se aproxima do modelo da social-democracia. Ele está bem perto aqui dos demais países da Europa. Então, o Japão está aqui. Os Estados Unidos está bem perto ali do Japão. Os países da América do Sul possuem uma diversidade, uma dispersão bem grande. Repare, em termos de gasto sobre o PIB, a distância entre Brasil e o Paraguai. Então, o Brasil... Desculpa, eu vou voltar aqui no slide. O Brasil tem... Está aqui, ó. Deixa eu marcar em verde. Está aqui o Brasil. E o Paraguai está bem nessa pontinha aqui. Então, o Paraguai está gastando em termos de 20 a 21% de gasto público sobre o PIB, e o Brasil tem 43%. Tá? Então a diferença entre esses dois países aí é de 22%.
Então, o Brasil gasta 22% a mais em termos do PIB brasileiro e o Paraguai comparando com o PIB do próprio país. Estabelecer a causalidade entre essas variáveis é difícil. A direção é renda para gasto público ou gasto público para renda? A direção dessas setas é importante, pois significam coisas diversas. A primeira coloca o Estado como um bem de consumo utilitário, tal como um carro, né? A pessoa que tem menor renda vai consumir um carro popular e a pessoa que tem maior renda vai consumir um carro de maior categoria. Pode ser um carro SUV, por exemplo. Tudo bem? Mas à medida que a renda aumenta, a pessoa muda o patamar de consumo dela. Então o Estado pode seguir um padrão mais ou menos dessa forma. À medida que a sociedade se torna mais rica e mais desenvolvida, ela demanda um Estado mais atuante e com melhor qualidade dos serviços públicos e com maior atuação e mais bens. A segunda seta coloca a relação inversa. Então o Estado atua como uma espécie de motor do desenvolvimento, né? Então o Estado atuando no investimento ajuda o país a se desenvolver. Então é a outra forma de ver essa relação entre as variáveis que nós mostramos ali. Ok? A gente vai ver pelas evidências que existem situações tal como essa última seta, né? Evidências indicam que a participação do Estado como promotor de desenvolvimento, dado que primeiro os gastos sobre o PIB sobem e depois a renda per capita aumenta, podem ser verificadas em alguns casos. Então, por exemplo, em particular, Japão, Alemanha e Coreia do Sul foram países onde isso ocorreu mais fortemente. Primeiro, os gastos do Estado com investimentos em diversas áreas aumentou e a renda dos países cresceu num longo período de desenvolvimento depois. Vou mostrar o PIB per capita da Coreia do Sul em alguns slides mais para frente. Mas o processo é diferente para cada país e essa causalidade é difícil. Os países podem começar a gastar mais sem nenhum resultado em termos de investimento e desenvolvimento. Um contra-exemplo está que em 1980 a Argentina e Brasil saltaram de 16% e 11% respectivamente para 43% de gasto público sobre o PIB em 2011. No entanto, a renda per capita desses dois países não teve um salto que acompanhou essa evolução do gasto público. Tá? Então, hoje, Argentina e Brasil têm o mesmo patamar de gasto público sobre o PIB. Os dois evoluíram em mais de 20% nesse gasto, mas a renda per capita desses dois países não evoluiu de maneira tão rápida quanto Coreia do Sul, Japão ou Alemanha. Simons separa as atividades do Estado propostas para a social-democracia em três vertentes. A vertente das despesas sociais, ou melhor dizendo aqui, o welfare state, que é o estado de bem-estar social, que envolve educação, saúde, previdência, seguro-desemprego e transferências de renda. Então essas seriam atividades para o Estado, nesse entendimento da social-democracia. O segundo ponto levantado pelo Simons é a regulação, e essa regulação aqui é a regulação da atividade econômica em alguns setores, em especial os setores relacionados aos bens de utilidade pública, em inglês chamado Public Utilities. Então são os bens de utilidade pública que nós vamos ver mais ao longo desse semestre. E por último, o ponto 3, as empresas estatais, que serão objeto também da nossa aula 12. Tá? Então o Estado atuaria também como empresário para algumas áreas, segundo esse entendimento aí da social-democracia. A social-democracia foi um modelo vigente no mundo desenvolvido entre 1950
até o final dos anos 70, quando alguns problemas macroeconômicos começaram a surgir, em especial a inflação, o desemprego e os déficits. Então o Estado, como ele estava com muitas competências, ele teve que enxugar os seus déficits para conseguir se refinanciar. Então nós vamos ver que isso teve uma mudança nos anos 80, que foi chamado de neoliberalismo, voltando para o liberalismo anterior ao estado de bem-estar social. O neoliberalismo consiste de 3 princípios mais ou menos norteadores conforme o país: controle da inflação, privatizações e superávites fiscais. O controle da inflação foi importante porque a inflação começou a subir muito, como a social-democracia exigia maiores gastos. Quando esses gastos começaram a não se refletir em crescimento econômico, isso pressionou os preços das economias para cima, gerando a inflação. Essa inflação precisou ser combatida. No Brasil, no caso, a gente tem as metas de inflação. Outro ponto foi que havia muitas empresas estatais e essas empresas estatais começaram a onerar o Estado, e aí por isso no neoliberalismo se propôs um programa de privatizações para tirar algumas empresas da competência estatal. E por fim, os superávites fiscais, que tendiam a mostrar que o governo estava arrecadando mais do que gastava e com isso conseguiria saldar suas dívidas, diminuindo seu endividamento no futuro. Nos Estados Unidos e Inglaterra, o neoliberalismo foi representado pelos governos dos presidentes Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era a premier britânica. Os 2 primeiros itens foram emblemáticos: conseguiram o controle da inflação e privatizações. No entanto, os superávites fiscais não foram tão emblemáticos nesses 2 países. Tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos se endividaram bastante no período, continuaram se endividando, por conta dos gastos armamentistas e gastos com guerras e a Guerra Fria. Na América Latina, o neoliberalismo foi mais importante a partir dos anos 90. Então, controle da inflação, privatizações e superávites fiscais se tornaram uma onda nos países latino-americanos a partir desse período. Para entender a social-democracia hoje, nós precisamos entender também a experiência comunista que ocorreu em diversos países pelo mundo. Em especial, o mais relevante deles foi na Rússia, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no período de 1918 a 1991. O que era? Tratava-se de uma economia integralmente planificada, onde todas as companhias seriam do Estado. Então, não apenas algumas companhias são do Estado, mas todas, indústrias e empresas, pertencem ao Estado. O meio de produção está com o Estado, e que seguia os princípios econômicos de Karl Marx. De 1918, em termos de produção, o sistema comunista foi desastroso, com perda do produto interno bruto, fome e outras mazelas do início da articulação comunista. Vamos ver aqui no gráfico o que aconteceu. Tá? Esse período após a Revolução de 1918 é esse período aqui onde o PIB per capita da Rússia teve queda. Parando aqui que essa queda parece pequena, mas é porque o gráfico teve muito crescimento depois e a escala não está muito representativa. Mas isso aqui foi uma queda bastante significativa. Depois da Segunda Guerra Mundial, o regime comunista conseguiu algum progresso e teve uma rápida evolução do PIB per capita. Porém, com a quebra do regime em 1991, no regime da União Soviética, eles perderam muito em termos de PIB per capita. O PIB per capita voltou atrás em várias décadas. No final dos anos 90, ele estava no mesmo patamar dos anos 60. Então, teve
Isso aqui foi fruto do desarranjo econômico da experiência comunista na União Soviética. Enquanto isso, os Estados Unidos continuou seguindo uma tendência de elevação do PIB per capita e hoje é um dos PIBs per capita mais altos do mundo, em países desenvolvidos. Então, Simonsen aponta 4 importantes fatores para o fracasso do sistema comunista soviético. O primeiro é que aquele rápido crescimento que houve entre os anos 50 e 80 foi fruto de recuperação das décadas perdidas anteriores, em especial os anos 20 e 30, que tiveram um crescimento muito baixo. O segundo motivo é que o Estado funciona bem na alta relação de capital e trabalho. Então, empresas que demandam muito capital e pouco trabalho, tais como as empresas que geram energia elétrica, produzem armamentos e pesados em bens de capital, em produção, o Estado consegue fazer bem essas atividades, pois elas são bastante centralizadas e hierarquizadas. Mas não se saía bem no que se referia à baixa relação de capital e trabalho, e no que precisava da livre iniciativa dos mercados. Então, para se adaptar rapidamente, o sistema era muito ruim e não conseguia mudar as suas empresas e a sua produção de maneira muito rápida. Também, outro problema que ocorria era o controle das comunicações, diversões e regras estritas para o trabalho. E o último ponto é que a corrida armamentista onerava mais ao Estado soviético do que ao Estado norte-americano. Em 1989, cai o Muro de Berlim, um marco. Aqui está a foto da queda do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental era dividida em 2 países, com a parte ocidental adotando o regime de economia de mercado e a parte oriental o regime comunista. Berlim ficava na parte oriental, mas era também dividida em Berlim Ocidental, com economia de mercado e capital da Alemanha Ocidental, e Berlim Oriental com a parte comunista. Então, com a unificação da Alemanha e a queda do regime comunista, as pessoas foram para perto desse muro para derrubar o muro e virou um marco da queda do regime. Outro exemplo interessante é essa série sobre Chernobyl. O acidente da usina nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, foi bastante importante, pois mostrou que o sistema não estava conseguindo gerenciar uma usina de produção de energia nuclear. E isso virou um problema para vários países vizinhos, gerando uma externalidade negativa. Porque quando uma usina nuclear explode, a fumaça tóxica vai para outros países, prejudicando a todos em volta e não somente a localidade que produzia essa energia nuclear. Então a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas essa série, apesar de ficcional, ela é bastante interessante porque mostra coisas que de fato aconteceram. E tem alguns teóricos que falam que o desastre da usina foi, inclusive, mais importante para a queda do regime comunista nos países do leste europeu e da Cortina de Ferro. Outro filme bastante interessante, com uma vertente mais voltada para o humor, é Adeus Lenin, que retrata uma velhinha que morava na Berlim Oriental e entrou em coma antes da queda do Muro de Berlim e acordou na Berlim unificada. E aí o choque cultural é um dos temas desse filme, né? Para ver como é que a vida mudou antes e depois da queda do regime comunista. Por fim, né, outro filme retratando um pouco aquele aspecto de controle da comunicação e da diversão é esse filme
Chuck Norris versus o comunismo, que se passa na Romênia e mostra que as pessoas não tinham livre acesso aos filmes que eram produzidos no Ocidente, em especial os filmes norte-americanos. E aí as pessoas tinham que contrabandear e copiar as fitas cassete para conseguir assistir os filmes, mas a polícia entrava na casa das pessoas para prendê-las por estarem assistindo filmes americanos. E por fim, esse partido aqui, que é o chamado Partido Solidariedade, aqui está um cartaz do partido, entre os muitos cartazes que existem, na Polônia, onde o comunismo ruiu por conta de reivindicações sindicais, né, que surgiram entre trabalhadores portuários, né, da indústria lá no país. Eles reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores salários e eleições democráticas para os seus representantes. E como o regime controlava muito essas coisas, isso virou um movimento nacional, inclusive por reivindicação de eleição democrática do presidente polonês. E aí acabou que o regime comunista na Polônia terminou antes da queda do Muro de Berlim e da queda da União Soviética. Por fim, vale a pena falar sobre o caso chinês, para terminar essa aula. Outros países adotaram o regime comunista, o leste europeu, perto da Rússia, países da África durante suas revoluções, para se tornarem independentes, o Vietnã, Laos e a China. Sendo a China, fora da Rússia, o regime mais importante hoje. Os países que ainda são comunistas são Coreia do Norte, Cuba e China. O caso da China é que a China adotou políticas voltadas para o mercado, e desde que ela adotou políticas voltadas para o mercado, ela obteve um rápido crescimento do PIB per capita. Então a China gosta de dizer que é um país e dois sistemas, onde um desses sistemas é a economia de livre mercado, então é um sistema para a economia e outro para o sistema político. Retratado aqui nesse último ponto. Politicamente, o sistema chinês continua unipartidarista, apenas um partido e sem votação direta. As pessoas não podem escolher livremente seus representantes. Então, aqui um gráfico com a evolução do PIB per capita de Brasil, China, África do Sul e Coreia do Sul, desde 1960 até 2016. Tá? A China tem uma... A China foi o país que começou do mais baixo patamar e hoje está ultrapassando a África do Sul e Brasil. Né? Então teve uma rápida evolução após as reformas adotadas ali nos anos 80. Isso aqui não dá para ver pela escala do gráfico, mas isso aqui é uma evolução relativamente rápida e aqui nos anos 2000 mais rápida ainda. Outro país que não adotou o regime comunista, mas conseguiu progresso de PIB per capita bastante elevado, foi a Coreia do Sul. Né? E a gente pode comparar a Coreia do Sul com o regime comunista da Coreia do Norte. Dois países muito parecidos, mas que conseguiram progressos em termos de PIB per capita bastante diferentes. Essa foto espacial da Coreia do Norte mostra como o consumo de energia elétrica entre os dois países é bastante diferente. A Coreia do Norte está quase toda aqui no escuro, enquanto que a Coreia do Sul é esse país bastante iluminado aqui de baixo, que eu vou circular em azul. Né? Então, o consumo de energia elétrica dos dois países é bastante diferente, mostrando que o progresso econômico dos dois países é muito diferente. É uma foto famosa, bastante utilizada. Tá? Depois eu vou falar sobre a centralização dos governos, vou deixar isso para uma aula mais para frente. Tá? Aqui está o
o quanto que o governo central gasta e o quanto que todos os governos, não só o governo central, gastam em porcentagem do PIB. Tá? O Brasil tem aí os seus 43% de gasto sobre o PIB, mas cerca de 13 a 12% são devido aos estados e municípios. Mas depois a gente fala sobre isso. Tá? Lembre-se de ler o capítulo 11 do Mário Henrique Simonsen, que está lá no Moodle. Tá? Então, não se esqueçam que vocês em algum momento precisam ler a teoria e não apenas ver os memes. É isso aí. Terminamos a aula 1.3. Vejo vocês na aula 2, onde vamos falar sobre equilíbrio geral e os teoremas da economia de bem-estar. Até lá!